Olá, pessoal! Meu nome é Cora, apenas Cora, e eu quero compartilhar com vocês a minha misteriosa história sobre como, dia após dia, eu estou ficando mais jovem. No meu caso, o tempo está ao meu favor. A cada minuto e a cada segundo eu me encho de beleza e energia. Na verdade, na minha vida, tudo é muito estranho e confuso, porque eu nasci uma vovó muito velha e enrugada. A minha mãe diz que durante os primeiros anos, ela até se sentia um pouco desconfortável me criando e me ensinando alguma coisa, porque ela sempre pensava que eu era muito mais velha do que ela. Depois que nasci, eu comecei gradualmente a ficar mais jovem, o que significa que cada vez menos gente se incomodava com a minha idade, ou melhor, com a minha aparência. O cabelo grisalho começou a ficar preto a cada dia e isso me deixava muito feliz. As pessoas ao meu redor diziam que eu parecia ter 80 ou 90 anos quando eu nasci. Agora ninguém diz que eu tenho mais que 70, esse é o máximo. Normalmente as pessoas pensam que eu tenho 60 anos. É claro que eu também noto essas mudanças na minha aparência, e eu gosto cada vez mais do meu reflexo no espelho. Mas vamos voltar ao meu nascimento. Os meus pais ficaram muito assustados quando me viram pela primeira vez. Bem, na verdade todo mundo tinha medo de mim. Ninguém fica indiferente diante de um bebê idoso. E o problema não está só na minha aparência, porque além disso, eu tenho a saúde de uma mulher idosa. Mas isso também está ficando mais jovem, assim como a minha aparência. Pelas minhas estimativas, quando eu chegar aos 60 anos, estarei totalmente recuperada e cheia de vitalidade e energia. Isso é muito interessante, não é? Quando histórias sobre mim começaram a ser publicadas em jornais e revistas, houve até pessoas que quiseram me sequestrar. A primeira vez que isso aconteceu foi na própria maternidade. Um estranho, vestindo um jaleco branco de médico, entrou furtivamente na maternidade e tentou me tirar de lá. Mas eu acordei e comecei a chorar muito alto. Felizmente, a natureza me dotou com uma voz muito poderosa. A minha mãe me ouviu chorar e correu rapidamente para o local de onde o som era ouvido. Isso a levou não apenas para a enfermaria, mas muito além dela. Resumindo, graças ao seu instinto maternal, eu fui salva. Mas o misterioso estranho conseguiu escapar, e ninguém descobriu quem ele era ou o que queria. A segunda vez, alguém tentou me raptar quando eu tinha menos de 1 ano de idade. Na verdade, o criminoso foi tão ousado e rude que me tirou das mãos da minha própria mãe na rua. Você pode imaginar isso? Ele foi preso e enviado para um centro de detenção provisória. Mas ninguém descobriu seus motivos porque logo no primeiro dia após a sua prisão, ele foi morto. Depois disso, os meus pais e eu nos mudamos para outra cidade, porque era muito desconfortável ficar em um local onde sentíamos que estávamos sob vigilância constante. No início, estava calmo e tranquilo. Eu ia crescendo e ficando mais jovem. Meus pais até relaxaram e sentiram que estávamos seguros. Mas então, houve a terceira tentativa de me raptar. Algum tempo antes disso acontecer, uma das alunas do ensino médio decidiu tirar fotos minhas para se divertir e postou no Instagram. Eu não sabia que alguém estava tirando fotos minhas, e eu só soube disso depois do sequestro, quando eu fui resgatada. Aliás, aquela garota, na verdade, era uma blogueira famosa, e é por isso que seu perfil recebia tantas visitas. Naquela época, eu tinha 6 ou 7 anos. Eu estava na escola e um grupo de homens armados invadiu a sala durante a aula. Com armas apontadas para nós, eles ordenaram que ficássemos em silêncio e parados. Então eles me colocaram em algum tipo de mala e me levaram embora. Mas eles não levaram em consideração que havia um dispositivo de rastreio no meu pingente. E 15 minutos depois, um grupo do destacamento especial da polícia prendeu os meus sequestradores. Dessa vez, eles foram colocados em celas separadas, onde permaneceram sozinhos para que ninguém pudesse matá-los. E eles tiveram que contar tudo porque não havia outra escolha. Eles disseram que havia uma comunidade secreta de gerontologistas que estavam muito interessados no meu fenômeno. E eles acreditavam que se fizessem alguns experimentos comigo, eles seriam capazes de encontrar a chave para a juventude eterna e até mesmo para a imortalidade. Mas para isso eles precisavam de mim e prometeram uma recompensa de $100.000 para quem pudesse me sequestrar e me levar até eles. Bem, era uma boa oferta para aqueles que precisavam de dinheiro. Especialmente porque os gerontologistas esperavam ganhar bilhões de dólares depois que aprendessem o segredo da vida eterna comigo.
Eram pessoas complicadas, gananciosas e espertas. Ninguém conseguiu encontrar a tal comunidade secreta, o que significava que eu ainda precisava me proteger deles. É realmente assustador estar constantemente com medo e esperar algo ruim de qualquer pessoa estranha. Mas esse não era o meu único problema. Eu tinha um relacionamento muito tenso com os meus colegas de classe, e na verdade com todo mundo. As pessoas me desprezavam por causa da minha aparência e riam constantemente de mim. Isso doía muito. Até mesmo quando todos os colegas preparavam apresentações de dança para as férias escolares, eu nunca era convidada, porque a minha aparência não era adequada para isso. Eu pisei no palco apenas uma vez na minha vida, quando fiz o papel da vovó da Chapeuzinho Vermelho em uma das apresentações da escola. Mas eu realmente queria ser a princesa ou a Branca de Neve, pelo menos uma vez na minha vida. É impossível descrever como eu me senti. Mais uma vez, alguém disse o seguinte aos meus colegas de classe quando eles estavam me zombando novamente. Agora você pode rir dela, mas quando chegar aos 30, é ela quem vai rir de você, porque enquanto estiver olhando as suas rugas, a Cora vai estar desfrutando do seu rejuvenescimento diário. E eu percebi que era realmente assim. Eu só precisava ter paciência por um tempo e então ficaria mais e mais bonita e também mais jovem. E não é à toa que dizem que quem ri por último é quem ri melhor. Depois disso, os meus colegas começaram a ficar mais tolerantes comigo. E eu comecei a ter orgulho da minha singularidade. Um dia, o pessoal da agência de inteligência veio à nossa casa e disse que os gerontologistas haviam mudado o valor da remuneração por mim, aumentando em 5 vezes o valor. Além disso, eles não precisavam mais que eu estivesse viva. Eles ficariam bem em me pegar de qualquer forma. Eles fizeram mais pesquisas e perceberam que precisavam apenas das minhas células para criar o tal elixir da juventude eterna. A notícia foi horrível e chocante. O perigo tinha aumentado muito para mim e eu precisava fazer algo com urgência. Só havia uma opção. Os meus pais e eu tínhamos que desistir de tudo, romper os laços com familiares e amigos e começar uma vida em outro continente, onde ninguém conhecesse a gente. Não havia tempo para reflexão porque a minha vida estava em jogo. Nós devíamos agir o mais rápido possível, por isso desligamos as nossas emoções e sentimentos temporariamente. Demoramos 2 dias para embalar os nossos pertences. Nem tivemos tempo para descobrir e entender nada. Só percebemos a escala do problema um pouco mais tarde, e foi muito difícil, mas não vou entrar nisso agora. Quando chegamos lá, eu fiz uma cirurgia plástica que me deixou 40 anos mais jovem. Mas ao mesmo tempo, as minhas mãos continuavam velhas e enrugadas. Então terei que usar luvas até ficar totalmente jovem. E para os meus novos colegas, inventei uma história que uma vez fui queimada com fogo. E agora as minhas mãos eram tão assustadoras e feias que eu não podia mostrar a ninguém. Eu escondia todas as partes do meu corpo, exceto o meu rosto. Então mesmo quando está calor lá fora, eu visto calças e roupas compridas. Agora tenho um ótimo relacionamento com meus novos colegas e comecei a me acostumar a morar aqui. Eu espero que o meu segredo continue bem guardado. A única questão não resolvida é que sempre acho que tem alguém me observando e que estou prestes a ser raptada. Eu me afasto de todos os estranhos e carros que se aproximam. Eu até suspeito de colegas de classe e professores e tenho medo de ter que me esconder novamente. Eu tenho medo de que tirem fotos de mim novamente porque eu comecei a parecer mais jovem, mas a minha aparência não mudou. Se um dos criminosos vir a minha foto atual, eles vão me reconhecer imediatamente. Tenho que ser muito cuidadosa e prudente. Às vezes quero fazer novos amigos e me comunicar com mais pessoas, mas preciso manter a distância, pois qualquer amigo pode armar para mim mesmo sem querer. Acho que daqui uns 20 anos eu vou aparentar ter a minha idade real ou um pouco mais velha do que isso. Então vou poder fazer mais amigos e me enturmar e não ter que ficar desconfiada constantemente de que há inimigos ao meu redor. Eu também estou pensando em como posso me realizar no futuro, se é que isso é possível. Acho que eu seria capaz de criar a minha própria marca e também uma linha de cosméticos anti-idade e ser a top model dela. Mas os gerontologistas estão em alerta e tenho certeza de que estão navegando na internet o tempo todo em busca dos meus rastros.
Isso significa que devo tentar me deslocar para outro local fazendo algo que não envolva publicidade. Acho que vai ser difícil e ainda tenho muitos desafios pela frente. Você gostaria de ser jovem para sempre? Como aproveitaria essa oportunidade? Conte-me nos comentários, eu vou ler tudo e talvez possa tirar deles algo realmente valioso para mim. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever em nosso canal para ser o primeiro a assistir às nossas histórias. Tchau!